E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida absolutamente fantástica. De um lado nós temos Abhimanyu Mishra, que é o jogador que detém o título do grande mestre mais jovem de todos os tempos, né? Ele virou grande mestre com 12 anos e é um recorde que até hoje não quebraram. Apesar dele já estar com 16 anos e não ser o grande mestre mais jovem, ele foi o mais jovem a adquirir o título. E do outro lado nós temos Gukesh Domarajo, que é o campeão mundial mais jovem da história. Então, de certa forma, uma batalha de prodígios. Mas não é por isso que eu tô trazendo essa partida, e sim porque o Mishra joga um sacrifício no 13º lance que só vai se pagar mesmo, assim, 30 lances depois. É um dos sacrifícios mais profundos que eu já vi em uma partida de xadrez. É simplesmente absurdo e por essa razão essa partida vai, enfim, né, aparecer aqui no canal e vamos analisá-la com muito carinho. Eu te prometo, essa é uma partida, apesar de muito longa, extremamente bonita. Então, sem mais delongas, vamos a essa análise. Vem peão em E4 aqui por parte do Mishra, e o Gukesh responde com peão em E5, cavalo em F3 pressionando o peão de E, cavalo em C6 defende e temos a abertura italiana, que é a abertura mais popular da história de xadrez, certo? Bispo em C5 é a variante de Uoco Piano, o jogo calmo, e D3 jogam as brancas simplesmente, né, preparando para tirar o bispo de casas claras. O Gukesh joga cavalo em F6 e nessa posição um pouco de uma surpresa, porque é muito comum aqui é peão na casa de C3 ou roque das brancas. Mas o Mishra, obviamente com algum grau de preparação, joga um lance que é considerado um erro estratégico normalmente, que é a cravada do cavalo aqui, ó, antes do roque por parte das pretas. Qual que é a situação? Por que isso é um erro estratégico, né? Porque, por exemplo, se as brancas jogassem algo como cavalo em C3, né, e as pretas fizessem o roque, aí a situação é completamente diferente, porque se você jogar bispo G5 e as pretas jogarem H6, você não tá nem pressionado a tomar o cavalo e você também não tá nem com medo dele jogar G5. Porque quando o bispo volta para a casa de H4, um G5 seria um lance muito comprometedor, em alguns casos até um sacrifício de cavalo faz sentido. Então o jogador de pretas vai deixar a posição como está, talvez até volte o bispo para a casa de E7, gastando um lance aqui de, enfim, né, tendo que jogar um segundo lance com o bispo, perdendo um tempo no seu desenvolvimento para lidar com esse problema. Agora, quando você faz o bispo G5 antes do cara definir para qual lado ele vai fazer o roque, ele pode só jogar correr no centro mesmo, ou nem fazer o roque curto, e jogar peão em H6, seguido por peão na casa de G5, e basicamente esse bispo tá auxiliando o jogador de pretas a pegar espaço na ala do rei e te lançar um ataque de checkmate. Na prática, é um lance que normalmente você não joga. O Gukesh não decide jogar o G5 ainda, provavelmente sabendo que isso aqui talvez seja preparação, então ele joga peão na casa de A6, que é um lance sempre útil, permitindo a saída do bispo do centro do tabuleiro. O Mishra faz o roque, e o Gukesh agora sim tem liberdade em algum momento para jogar G5, né? Já abandona completamente a ideia de fazer o roque para esse lado do tabuleiro, vai jogar para o ataque mesmo, mas primeiro, né, D6 é um lance muito forte para preparar a saída do bispo, para defender o peão de E, C3 das brancas preparando o D4, bispo em A7 para sair do tempo do peão em D4, cavalo em D2 das brancas e finalmente o Gukesh puxa o gatilho e joga peão na casa de G5, ameaçando o bispo, usando do bispo para ganhar tempo para o seu ataque. Bispo em G3, muito natural, e nessa posição o Gukesh quer preparar o lance H5 com a ameaça de prender o bispo, então ele defende o peão de G, cavalo em H7, e a ideia das pretas é muito clara, que é jogar peão na casa de H5, peão na casa de H4 e, basicamente, na prática, né, prender o bispo ganhando uma peça. Se por um acaso as brancas jogarem um H3 pra, tipo, gerar um respiro pro rei, né, alguma coisa do gênero, aí a ideia vai ser o H5 ainda, mas rompendo em G4, forçando a abertura do rei das brancas, o uso da coluna G pelas pretas. É uma posição, de maneira geral, extremamente desconfortável, por isso que a gente não costuma jogar bispo G5 antes do cara fazer o roque. Agora, na partida, as brancas jogam de maneira super correta. Depois de uma deliberação de 20 minutos, o Mishra decide pelo sacrifício peão na casa de D4, né? Ele avança o peão que não está defendido propriamente para a casa de D4, na ideia, né? E aí eu falo que não está defendido propriamente porque essa casa está controlada um total de 3 vezes pelas pretas e apenas 2 vezes pelas brancas, mas a ideia é muito clara. Se, por exemplo, o peão toma aqui, cavalo toma, peão toma, bispo toma, coisa do gênero, há uma abertura do centro do tabuleiro, e essa abertura do centro do tabuleiro ocorre quando o rei das pretas ainda está no centro e, portanto, começam a surgir problemas táticos para o jogador de pretas. Um dama cheque aqui já é um lance praticamente, já é um lance vencedor, né? Porque depois de dama cheque, algo como peão na casa de C6, a gente pode jogar bispo por F7, expondo o rei,
capturando o bispo e causando tudo quanto é tipo de problema. Tudo porque o centro do tabuleiro se abre, facilitando esse tipo de golpe, e o rei dele tá no centro, e então vai ter cheque, vai ter todo esse tipo de preocupação. Então, o peão na casa de D4 é um lance que funciona muito bem taticamente e estrategicamente também para abrir o centro do tabuleiro e punir o fato de que o rei do adversário tá no centro. O Cash, muito obviamente, não toma. Ele joga em 1 minuto peão em H5 e beleza. A ameaça dele é muito clara, muito óbvia. Ele vai avançar um desses peões e vai começar uma avalanche de peões por aqui, te destroçando. O Mishra decide tomar o peão de E, que acaba sendo um erro. O lance mais correto para ele é acabar mexendo os peões aqui, né? Jogar um H4, tentar manter tudo fechado, certo? Se peão toma, você toma com tempo na dama do adversário. Se o adversário avança, você tá feliz que ele não vai abrir isso aqui tão cedo. E, no entanto, né, provavelmente o Mishra pensou, se eu ficar mexendo os peões na frente do meu rei, quem vai sofrer no longo prazo sou eu. Vamos tentar abrir o centro do tabuleiro à força e justificar isso taticamente. E nessa posição, Gukesh, pela primeira vez na partida, pensa. Ele tá aqui com uma vantagem, né? Ele tá com muito mais tempo do que ele começou. Começou com 1h30 no relógio, tá com 1h40 minutos no relógio, né? Porque cada lance que eles jogam, eles vão ganhando 30 segundos. Então aqui ele já ganhou mais tempo do que ele usou. E o Mishra já tá com quase apenas 1 hora no relógio. Pela primeira vez, o Gukesh de fato pensa. E ele decide não jogar o plano óbvio, que seria o H4, provavelmente por medo da ideia do sacrifício das brancas. Se você joga peão na casa de H4, beleza, você ganha uma peça. No entanto, o Mishra com toda certeza sacrificaria o cavalo para ter contra-jogo por parte das brancas contra esse rei que está no centro. A ideia sendo, se você toma o cavalo, dama em H5 ameaça checkmate, crava o cavalo, a torre que está sem defesa, dama defende, bispo toma com tempo na dama, a dama tem que manter a defesa do checkmate, né? Então talvez um dama em F8 seja um dos únicos lances que você pode jogar na posição, né? Se você jogar um dama na casa de D7, por exemplo, peão em E6 já arregaça aqui o jogo. Então, por exemplo, você vai ter que jogar dama na casa de F8, que é um pouco passivo demais. As brancas vão seguir abrindo o centro do tabuleiro. É uma posição de fato muito difícil de jogar pelas pretas, mas era o correto, né, a jogar. Na partida, o Cash joga peão na casa de G4, ameaçando o cavalo, provavelmente pensando, o cavalo vai sair daqui, depois eu tomo de volta quando esse peão não estiver defendido propriamente. Só que nessa posição vem um dos sacrifícios mais profundos que eu já vi. Esse sacrifício entra na lista tipo o jogo sempre vivo, né? O Evergreen. É aquele sacrifício que ele só se paga muitos lances depois e, por consequência, são sempre os mais difíceis, certo? Aqui, o Mishra joga peão na casa de D6, né? Peão toma peão. Sacrificando o cavalo com o objetivo de ter um peão na sétima. E é insano de você pensar esse tipo de sacrifício, porque esse peão na casa de C7 é muito fácil de você ver ele caindo com ideias de bispo na casa de B6, com ideias de torre na casa de C8, só que ele vai se manter no jogo, causando problemas, até ele eventualmente ser a causa da vitória das brancas, tipo 30 lances depois, que é completamente insano, né? E a partida funciona taticamente de maneira perfeita para as brancas, é uma coisa de outro mundo. Vamos lá. Peão toma cavalo do Gukesh, obviamente. Peão toma C7 com tempo na dama. Dama em E7, cavalo toma de volta. Então, nessa posição, o Gukesh faz o mais lógico, né? O mais óbvio. Ele joga bispo G4 e ele tá tirando o bispo aqui, ele tá preparando algumas trocas de material e parece que o peão vai cair. A ideia aqui, lógica, é que pretas vão jogar bispo B6, torre C8, brancas não vão ter absolutamente compensação nenhuma pela peça. As pretas vão sim conseguir simplificar tudo, e vai dar tudo errado aqui para as brancas, né? Mas, como veremos, não é tão simples assim. Peão em H3 por parte das brancas, certo? Do Mishra, querendo desenvolver a dama com tempo e tirar uma das únicas peças que as pretas têm jogando, certo? Então, bispo toma cavalo, apesar de simplificar, que costuma ser bom para as brancas, só ajuda as brancas a trazerem mais uma peça para o ataque, o rei tá no centro, então ele decide por bispo em E6, né? Com a ideia de trocar aqui os bispos. E aí vem, de fato, o que faz a posição das brancas funcionarem tão bem. Porque a vantagem branca não é o peão em si, é o peão em conjunto com o fato de que as peças das pretas estão meio desengonçadas e o fato de que as pretas não vão conseguir tirar o rei do centro, porque as brancas jogam bispo em D6. E esse lance é a chave do sucesso. Porque o bispo em D6 impede o roque do adversário permanentemente e o peão impede o roque pro outro lado. Então o Gukesh vai ter que jogar com o rei no centro mesmo. Dama em D7, ele
toma simplificando, que é contra-intuitivo pra caramba, por que você simplificaria estando com menos material? Mas depois ele joga peão em E5, impedindo também que o cavalo volte para o jogo. Então, o que de fato faz a posição do Mishra funcionar é que ele tá com uma peça a menos. Mas essa peça a menos que ele tem, na verdade não tá fazendo um impacto, né? As brancas não sentem o fato de que estão jogando com uma peça a menos, porque o jogador de pretas possui 8 pontos de material que não consegue colocar pro jogo. Você vê? Esse cavalo não consegue sair. Ele não tem um caminho confortável para voltar pro jogo. E o jogador de brancas tem, na verdade, um plano muito rápido para tirar essa dama daqui, né? Que seria tirar o cavalo, jogar um F4, dependendo, defender um F5. E aí o rei das pretas vai simplesmente ficar extremamente exposto. Então não dá tempo de fazer o plano simples de torre C8, bispo na casa de B6, né? Se você jogar torre C8, por exemplo, jogador de brancas nessa posição pode tirar o rei aqui para liberar a movimentação do peão de F, bispo em B6, e como a gente comentou, não dá tempo de você jogar para esse plano por conta do cavalo saindo, a ideia do F4, a ideia do F5 vindo e enfim, né? Cavalo por D4, C por D4, bispo por C7, a gente joga peão em D5, chutando a dama daqui, dama na casa de F5, por exemplo, e beleza, né? Bispo em A3 para manter o rei completamente cortado e você nunca pode tomar esse peão sem perder a peça para cravada, o peão de D já tá começando a avançar. É um sacrifício que realmente demora muito, muito, muito para se pagar, mas você vê que nenhuma das linhas que as pretas vão jogar para ganhar esse peão funcionam de uma maneira ou de outra. Beleza. Rei D7 joga o Gukesh, então. Entra no descoberto do bispo, mas curiosamente não há nenhum lance de bispo que valha a pena, porque todos eles acabam pendurando o peão de C. Muito inteligente por parte do Gukesh, uma maneira ótima de sair do centro, e o Mishra decide cavalo em D4, né? Ameaçando a dama, forçando a troca, mais importante para jogar para aquela ideia que ele teve do peão na casa de D5 depois, né? Esse lance ele acaba dando um recurso defensivo para as pretas, que o Mishra, acredito eu, que não viu. E o mais correto nessa posição teria sido jogar para a movimentação do peão de F para cá, né? Então, rei em H1 teria sido um lance muito forte por aqui. Mas enfim, cavalo em D4 é muito inteligente. Bispo por, peão por. Então, a ameaça óbvia é peão na casa de D5, mas dama em D5 é o lance que lida com essa ameaça. É um recurso muito forte por parte do Gukesh. Mas olha que curioso, né? As brancas ainda estão melhores com esses peões dessa maneira, assim. Enfim. É uma estrutura muito única, né? Eu nunca vi nada parecido com isso. Bem, as brancas decidem trocar o peão de D pelo peão de H, dama por H5, certo? E esse peão vai cair de uma maneira ou de outra, não tinha como evitar. E o Gukesh acaba encontrando um lance muito inteligente, que é cavalo em F6. Finalmente colocando o cavalo de volta pro jogo, certo? Ele aproveita do tempo que há em cima da dama e aproveita também do fato de que se a gente tomar o cavalo em qualquer dada situação, o bispo acaba caindo. Então, dama em F5 cheque saindo do ataque da torre, dama em E6 oferece uma troca de damas, certo? E nessa posição, por exemplo, dama toma F6 não funciona taticamente para ganhar a peça, porque no final da linha o bispo cai. Você vê? Se dama por F6, dama por F6, e por F6, cai o bispo. Pretas têm uma peça a mais, vão com um certo conforto vencer esse final, provavelmente, apesar das brancas terem muitos peões pela peça nesse ponto do jogo. Mas o Mishra decide que mesmo com uma peça a menos, com a quantidade de peões que ele tem, a troca de damas deve beneficiá-lo, porque a cada peça que você vai trocando, o peão passado fica mais forte, e ele calcula que ele vai conseguir manter esse peão. O F4 por parte das brancas, querendo envolver a torre no jogo, e o Gukesh decide tirar o cavalo dessa casa, jogando o cavalo na casa de D5. Afinal de contas, se o bispo se movimentasse, seria com tempo no cavalo que daí sim estaria caindo mesmo. E as brancas jogam F5, né, rompendo por ali, colocando a torre para jogar pela coluna F, que é muito inteligente por parte do Mishra, porque o Gukesh não pode defender a coluna F, porque não tem torre na casa de F8. Então depois de peão toma, torre toma, cavalo por D4 e torre na casa de F7, o Gukesh joga rei na casa de E6, vem torre em F1 defendendo a torre, e nessa posição é extremamente difícil de você jogar de pretas, porque tem um peão na sétima, né? A estrutura das brancas aqui se defende muito bem, mas as pretas meio que tem uma maneira de jogar para tentar segurar o empate, que seria cavalo B5 e sacrifica o cavalo nesse peão, e beleza, você tá com uma peça a mais, sacrifica a peça no peão que tá te causando problemas,
e joga para o empate. Mas você vai ver que, na verdade, as brancas estão armando alguns teminhas de checkmate aqui e vão deixar a situação das pretas infernal. Vem torre G8 e as brancas jogam G4, mais do que qualquer coisa, para poder defender a casa de G4 e armar uma redezinha de checkmate. Você vai ver que isso daí é um problema para as pretas, né? Gukesh joga cavalo B5, pressionando o peão de C, e as brancas jogam torre em H7, certo? Para quê? Para poder tirar essa torre daqui sem que essa pendure e gerar alguns temas, né? Algumas ideias de torre em H6, coisa do gênero. Vem torre G6 por parte do Gukesh. E esse lance, na verdade, permite que as brancas vençam o jogo de maneira absolutamente incrível com uma ideia de Zugzwang. Mas os dois jogadores têm 5 minutos no relógio. A ideia vencedora para as brancas, curiosamente, é jogar torre D1, cravando esse cavalo. Na verdade, não é a cravada, mas é amarrando esse cavalo a ameaça de torre em E7 checkmate. Então esse cavalo não pode sair, né? Se esse cavalo se movimenta, já que a casa de G4, de F5 tá tirada pelo peão de G4, torre em E7 é mate em 1. E no momento que esse cavalo não pode se movimentar, as brancas têm um plano muito curioso, que é jogar tipo rei em F2, rei em F3, rei em E4 e tomar o cavalo de maneira simples. Curiosamente, não tem muito que as pretas possam fazer depois desse torre D1 para evitar esse plano, porque tá tudo extremamente amarrado. Se essa torre se movimenta, né, aí torre em H6 ganha o cavalo, certo? Se essa torre se movimenta demais, sair aqui da oitava, o peão promove. E esse cavalo não tem tanto para onde ir também, né? Ele tá completamente controlado. Então, o jogador de pretas está completamente amarrado. Provavelmente aqui ao longo da partida, as brancas vão caminhar o rei, vão eventualmente tomar o cavalo e você vê que as pretas não tem nada para fazer, tá completamente amarradas. Certo? Essa torre tem que ficar na oitava, essa tem que proteger a sexta, o cavalo não pode se movimentar porque torre em E7 é mate, esse cavalo não pode fazer nada, né? Tipo, o cavalo em C6 não ajuda, né? Vai vir rei F3, rei E4 e vai ganhar a peça. É brutal, é realmente bizarro que as brancas estejam ganhas dessa maneira, uma peça a menos. No entanto, né? Como os dois jogadores têm pouquíssimo tempo no relógio e é uma linha extremamente difícil, torre em F7, as brancas simplesmente super protegem o peão. E nesse momento, provavelmente, o que o Gukesh deveria fazer é sacrificar, né? É jogar, tipo, torre C8, cavalo por C7, devolve a peça, tá tudo certo. Não tenta manter a peça extra, não tenta ganhar, senão você vai acabar perdendo. No entanto, o Gukesh joga o torre C8, vem o lance aqui, torre na casa de D7, certo? Simplesmente meio que amarrando esse cavalo de certa maneira a ameaça do torre de G em E7 checkmate, da mesma maneira que a gente viu na outra linha com torre D1, tá fazendo a mesma coisa, esse cavalo não pode se movimentar, senão torre em E7 é mate agora, e vem torre em H6 querendo trocar. A ideia seria se torre toma torre, rei toma torre, se essa torre sai daqui, o peão de H pendura, torre G7 mantém viva as ideias de checkmate, torre por H3 sai catando o peão, mas agora que você foi meio ganancioso, saiu catando o peão com a sua torre, as brancas vão tentar fazer progresso. A4 não deixa o cavalo ficar aqui. Se esse cavalo sair, você também vai ter checkmate. E quando as pretas não tem mais essa defesa, esse tanto de ataques no peão de C, a ameaça se torna depois um torre D8 para promover o peão, ganhando a torre. Então agora, o caminho seguro para o Gukesh tomar seria, por exemplo, um cavalo de B toma C7, por exemplo. Né? Bispo toma, aqui você tem que tomar um pouco de cuidado, porque se você tomar de cavalo, torre em E7 é mate em 1. Mas você toma aqui de torre, por exemplo, torre por C7, cavalo por C7, torre por C7, temos um jogo empatado, porque os dois peões vão cair. Torre G3 campeão de G com cheque, esse peão vai cair depois. Temos um empate meio que forçado, se o Gukesh quiser. Mas com 40 segundos no relógio, o Gukesh cresceu o olho para uma possível vitória. Cavalo em D4, vamos aproximar o cavalo do rei das brancas, né? Talvez esses dois cavalos e essa torre deem checkmate. Mas bispo em C5 por parte do Mishra, tirando o cavalo daqui, e o Gukesh estava mais ou menos correto. Daria para você ameaçar algumas coisas bem legais com os dois cavalos e a torre, se ele defendesse com torre em D3. E aí tem uma linha muito interessante que eu preciso mostrar, que é a linha de torre D8, torre toma, peão toma promove, e parece que as brancas estão completamente ganhas porque fizeram dama, mas na verdade esse contrajogo com os dois cavalos e a torre é tão poderoso que na verdade a partida empata, porque depois de torre em D1, se você tentar aproximar o rei, você vai acabar levando o checkmate com os dois cavalos, os cheques de cavalo.
E se você tentar correr o rei, né? Por exemplo, a gente tem os cheques infinitos por aqui, né? Então a ideia aqui é que isso daqui são cheques infinitos. Se o rei pisar na casa de H4, os dois cavalos vão sair com cheque. E daí no momento, os dois cavalos vão sair com cheque. E aí você vai acabar perdendo a sua dama de graça, né? Mas ao mesmo tempo, se por exemplo torre D3 e você começar a correr o rei para perto da torre, né? Então, por exemplo, o torre cheque, você tentar tipo um rei em F1 correr para perto da torre, você vai acabar levando checkmate com os cheques de cavalo, seguido por torre na casa de H2. O Cash não encontrou nenhum desses recursos que eu tô falando, ele tava com 40 segundos no relógio, ele foi pro cheque de cavalo, que é o mais óbvio, e agora, 24 lances depois do sacrifício inicial, o sacrifício se paga e as brancas estão completamente ganhas, porque não dá pra manter esses cavalos e não dá pra manter a ameaça de promoção. Você vai ter que entregar alguma coisa nesses peões. Rei F1, toca o cavalo em F4, parece que os cavalos se defendem. Mas bispo em D4 segurando o peão, e a ameaça vai se tornar mais ou menos clara em um segundo. Por que as brancas estão melhores se torna claro em um segundo, certo? Torre em F3 cheque, rei em E1, cavalo em D3 cheque, rei em D2, e o jogador de pretas decide entregar o cavalo no peão, porque as brancas meio que montaram uma rede de checkmate. Você vê, o rei não tem casa. Se você não jogar cavalo por E5, torre D6 é mate na próxima. Não tem como evitar. A única maneira de você evitar isso é entregando peça. Então o Gukesh entrega o cavalo no peão. Nós temos bispo toma, rei toma e torre G5 recuperando aqui o material. Na verdade, não só recuperou, como tem mais material. E esse é um final de jogo extremamente simples para um jogador do calibre do Mishra e do calibre do Gukesh. O Gukesh ainda, na verdade, vai apresentar uma defesa formidável, mas agora os dois jogadores têm mais tempo no relógio. Chegamos no lance de número 40. E tipo, 30 lances depois, as brancas estão ganhas com o mesmo peão na sétima que geraram com aquele lance absolutamente brilhante no 13º lance da abertura. Esse final é incrivelmente complicado de vencer, né? Mas o Mishra tem a técnica de finais que eu não tenho, então ele acaba conseguindo converter com uma certa facilidade, avançando o seu peão de G. O Gukesh joga a torre na casa de B3, ameaçando pegar o peão de B. O Mishra dá alguns cheques por aqui, provavelmente para ganhar tempo para pensar. E ele decide não, na verdade, proteger o seu peão jogando rei na casa de C2 por alguma razão. Acredito que ele não queria que o Gukesh pudesse jogar torre B4. E aí ele forçaria a vitória aqui do peão de G. Ele decide que manter o peão de G provavelmente é mais importante para sua vitória. Então ele entrega o peão de B com torre na casa de D3. E depois ele começa a avançar o peão de G. O Gukesh joga rei na casa de F5, mas obviamente ele não deixa o peão cair. E depois de alguns cheques por aqui, ele oferece novamente a troca de torres, torre em H1, rei em B2, rei em F5, e o Mishra finalmente joga o lance aqui que deixa a posição praticamente injogável por parte do Gukesh, o fino, torre G7. O rei não tem como incomodar a torre, então o rei não tem como sair dali, e uma torre só protege os dois peões, e essa torre vai vir para casa de F2, forçando o rei do Gukesh a se afastar do peão de G, mantendo o rei praticamente cortado dos dois peões, e aí, né, depois do que o G6 for jogado, a torre sai G7, a posição vai ficando cada vez mais desesperadora. Então, torre em H8, torre F2, rei E5, G6, torre em H4, Gukesh tem, tipo, um único pontinho de contra-jogo de volta por aqui, mas nem importa, né? Torre na casa de F7, G7 tá vindo, certo? E depois que o G7 chegar, o Gukesh pode muito bem abandonar. B5 é uma tentativa meio que desesperada, talvez de abrir a coluna B para mais cheque, certo? Tentar passar um peão, mas peão toma, G7, torre B4, rei C3, torre C4, rei B3, acabam os cheques e nessa posição, finalmente, o Gukesh abandona a partida, porque realmente não tem como parar a promoção dos dois peões, certo? Por exemplo, você poderia até tomar o peão da casa de C7 aqui agora, mas simples G8 dama ganha o jogo, né? E se você não fizer nada, jogar algo como torre na casa de G4 por aqui, as brancas vão jogar torre D2, torre D8 e vão promover. Não tem custo. Você pode até parar a promoção de um dos peões, mas não tem como parar a promoção de ambos. E por essa razão, Gukesh do Marajo abandona sendo vítima de um dos sacrifícios mais profundos que eu já vi em toda a história do xadrez. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.